A tireoide ou tiroide é uma glândula em forma de borboleta que fica na parte anterior do pescoço e ela age na função de órgãos importantes como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Só que precisa estar em equilíbrio para que não tenha problema nenhum para a nossa saúde. Bom, né? E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o endocrinologista, o doutor Edson Perrotti, que está aqui com a gente. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia para todos vocês que estão assistindo aí, o Tudo de Bom, né? Vamos àquela pergunta básica. Tireoide, quando ela não está em equilíbrio, o que é que ocorre com o nosso organismo? Bom, existem vários problemas da tireoide, mas quando ela não está em equilíbrio, ela deve estar trabalhando. Normalmente ela produz dois hormônios, T3 e T4. Quando ela produz muito, ou seja, quando ela está trabalhando demais, nós temos o hipertireoidismo. Quando ela está trabalhando pouco, produzindo pouco hormônio, nós temos o hipotireoidismo. Cada uma dessas duas condições tem várias causas. Então, e o mais comum entre esses dois problemas é o hipotireoidismo, que na verdade é o que mais preocupa as pessoas em geral. Por quê? Porque o hipotireoidismo, ele faz com que o corpo todo, né, como nós vimos, a tireoide atua no cérebro, nos rins, no fígado, no coração. Então, o que acontece? No hipotireoidismo, todo o organismo fica lento. Então, a pessoa, além de outras coisas, ela acumula líquidos, ela acumula colesterol e ela acaba ganhando peso. E o hipotireoidismo ele é 4 vezes mais comum nas mulheres. Então, muitas vezes as mulheres, quando começam a ganhar peso, se preocupam com a tireoide, ou quando tem hipotireoidismo, começam a se preocupar também com o peso. Mas não é só isso. O hipotireoidismo ele interfere, por exemplo, nas crianças e adolescentes, no crescimento, no desenvolvimento todo, em geral. Ele interfere nos ciclos menstruais, na fertilidade, nas emoções, na memória. Então, tudo isso fica lentificado. Tá? A pessoa fica lenta no hipotireoidismo. E é um problema mais comum nas mulheres? Muito mais comum, 4 vezes mais comum em mulheres do que em homens. É complicado aí a história, né? A gente tem uma pergunta de uma colega de trabalho aqui, a Nara, ela quer saber assim, por exemplo, a pessoa vai engordar mais, vai ficar um pouco mais lento, para cada um desses dois tipos vai ter um tratamento específico, claro. Exatamente, né? Isso. Para o hipotireoidismo, como a tireoide está produzindo pouco hormônio tireoidiano, o tratamento basicamente se fundamenta em oferecer ou dar esse medicamento via oral. É chamado de levotiroxina. É um medicamento até que não é caro e que tem várias funções. Aqui nós podemos ver a tireoide, né? Ela fica realmente nessa região do pescoço, ela tem uma forma de escudo ou de borboleta, por isso que chama-se tireoide, né? Tireoide é tíreos, escudo, oide, forma de escudo. Agora tem gente que precisa fazer cirurgia por conta disso. Um caso já é mais extremo. Depende. A cirurgia da tireoide, ela é indicada, por exemplo, nos cânceres de tireoide e nos bócios. Bócio é toda alteração da forma da tireoide. Existe um tipo de bócio que chama-se bócio difuso, em que ela cresce demais. Então, como essa área da tireoide ela é pequena, se ela crescer muito, ela começa a comprimir as estruturas próximas, a traqueia e outras estruturas que passam próximo a ela. Então, eventualmente, se não houver tratamento medicamentoso, é necessária a cirurgia. E no câncer de tireoide, sempre é indicada a cirurgia. Para quem passa por um tratamento como esse, tem algum alimento que o paciente deixa de consumir por conta da tireoide ou não? Não, os alimentos normalmente não interferem no funcionamento da tireoide. Um dos nutrientes que poderia interferir seria o iodo, mas na falta de iodo, tá? A falta de iodo já foi uma causa, por exemplo, muito comum do hipotireoidismo, porque a tireoide utiliza o iodo para fazer o hormônio tireoidiano. Então, quando existia falta de iodo, no Brasil, por exemplo, o sal é iodado, é um alimento que tem o iodo obrigatoriamente para evitar essa causa de hipotireoidismo pela deficiência. Agora, outro tipo de alimentação não interfere no funcionamento da tireoide. É complicado aí. Agora, por exemplo, exercícios físicos, é uma doença genética, não tem nada a ver, o que causa isso? As causas mais comuns, vamos falar de hiper e hipotireoidismo, que são as causas mais comuns, né? O câncer, o nódulo já é menos comum, mas de qualquer forma, as causas mais comuns, o hiper e o hipotireoidismo, são causados principalmente por produção errada
de anticorpos contra a tireoide. É uma doença autoimune. O corpo não reconhece a tireoide como uma glândula que deveria estar ali. Então ele produz anticorpos contra a tireoide e esses anticorpos podem fazer ela trabalhar muito ou pouco. Isso tem um aspecto genético importante. Nas famílias em que uma pessoa tem hipo ou hipertireoidismo por autoimunidade, outras pessoas comumente também têm. E esses exames de sangue, o T3 e o T4, né? E o TSH, principalmente o TSH. São os mais seguros para indicar problema na tireoide? Isso, o diagnóstico de problemas da tireoide é basicamente feito com o TSH e T4 livre. Eventualmente, na suspeita de outras causas, aí vem os exames adicionais, ultrassom, punção, dosagem de anticorpos, eventualmente o T3 e umas outras dosagens mais específicas, mas aí é caso a caso. Tem pacientes que quando fazem a cirurgia, elas passam a tomar um medicamento para o resto da vida. Isso. Por quê? Porque quando a pessoa faz a cirurgia da tireoide, principalmente se for tratamento de câncer ou uma necessidade de retirada total da tireoide, essa pessoa não vai ter mais o hormônio tireoidiano sendo produzido, T3 e T4. Então, na verdade, ela não vai tomar um medicamento. Ela vai tomar o hormônio que a tireoide fazia na forma de medicamento. As pessoas falam, isso aqui não vai me fazer mal? Não, não faz, porque todos nós temos hormônio tireoidiano desde o dia que nós somos gerados até o dia em que nós morremos. Então é necessário que se tenha hormônio tireoidiano sempre. Feita a tirada da tireoide, a pessoa não tem o próprio hormônio tireoidiano, ela tem que receber de forma externa. E para o paciente que não seguir a risca e não tomar esse medicamento? A pessoa que retira a tireoide ou tem hipotireoidismo e não toma o medicamento, ela vai naturalmente desenvolver a doença hipotireoidismo. Ela vai ter todos aqueles sintomas de falta do hormônio, né? Então ela precisa tomar o hormônio sempre, na dose adequada, a vida toda. Então só para a gente encerrar, só perguntar, então quando a gente está com dificuldade de emagrecer, por exemplo, já tem que começar a desconfiar da tireoide? Também, entre outras coisas, também da tireoide. Isso, é uma das preocupações. Ok, doutor Edson, muito obrigada pelas informações. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Até a próxima, Até a próxima.